Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caía lentamente sobre a estrada secundária em Maplewood, projetando sombras densas entre as árvores centenárias que margeavam o asfalto. Uma chuva fina, quase silenciosa, escorria pelo para-brisa de um Mercedes classe S preto, cuja elegância contrastava fortemente com a solidão do lugar. Ao volante, Richard Coleman encerrou os dentes. Aos 47 anos, ele havia construído um império. A Coleman Dynamics, sua empresa de tecnologia industrial, valia várias centenas de milhões de dólares. Ele morava em uma casa monitorada por câmeras, cercado por pessoas pagas para antecipar suas necessidades. Eventos inesperados não existiam em seu mundo. E, no entanto, uma luz vermelha de advertência acendeu-se subitamente no painel de instrumentos. Não, agora não. O motor tossiu. Uma vez. 2 vezes. Então o carro diminuiu a velocidade abruptamente antes de parar com um suspiro metálico. Vapor escapou debaixo do capô. Silêncio. Richard ficou imóvel por alguns segundos, incrédulo, como se o carro pudesse mudar de ideia. Então, em frustração, deu um soco no volante. É uma piada. Ele saiu para a chuva, seu terno italiano já encharcado. O ar cheirava a umidade, metal quente e terra molhada. Levantou o capuz sem saber ao certo o que ver. Seu celular não tinha sinal. Pela primeira vez em muito tempo, Richard Coleman estava sozinho. Um posto de gasolina abandonado ficava a cerca de 100 metros de distância. Janelas quebradas. Bomba enferrujada. Um lugar que ninguém em seu círculo jamais ousaria frequentar. Ele suspirou, pronto para caminhar, quando um ruído interrompeu seus pensamentos. Um motor antigo. Em marcha lenta. Aproximando-se. Ele se virou. Uma velha van azul, surrada, mas resistente, acabará de estacionar atrás de seu sedã de luxo. Os faróis se apagaram. A porta se abriu. Uma mulher saiu. Negra. Por volta dos 35 anos. Constituição física robusta, postura ereta. Vestia um macacão de trabalho manchado de óleo, botas gastas e um capuz que ela calmamente empurrou para trás. Seu olhar repousou sobre Richard sem julgamento. Nem medo, nem admiração. Boa noite, disse ela simplesmente. Você precisa de ajuda? Ricardo hesitou. Tudo nele gritava para que recusasse. Ele havia sido ensinado a ser cauteloso, a manter distância, a nunca depender de um estranho, muito menos em um lugar como aquele. Eu já pedi ajuda. Ele respondeu secamente. Obrigado. Ela não recuou. Em vez disso, seu olhar deslizou em direção ao carro e em seguida para o chão molhado. Seu motor está superaquecendo. Eu sei, ele respondeu rispidamente e irritado. Não, você não sabe. Como é? Ela aproximou-se do exaustor, observou o vapor e depois olhou para ele. Se você tentar ligar de novo, vai rachar o radiador. E aí, nenhum reboque vai te salvar até amanhã de manhã. Um silêncio pesado se instalou. Richard olhou fixamente para ela. Não estava acostumado a ser tratado daquela maneira. Sem bajulação. Sem medo. Você é mecânico? Ele finalmente perguntou. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Não um sorriso sedutor. O sorriso de quem sabe. Pode-se dizer isso. Ela abriu o capô sem esperar pela permissão dele. Suas mãos se moveram com segurança, localizando imediatamente o vazamento. Meias gastas. Clássico. Richard observava perturbado. Essa mulher, nesse lugar, nessa chuva, estava resolvendo um problema que seu dinheiro não tinha conseguido evitar. Meu nome é Richard, disse ele finalmente, quase sem querer. Naomi, ela respondeu. Naomi Carter. Ao se aproximar, uma luz refletiu algo em seu dedo. Richard franziu a testa. Um anel. Não qualquer um. Um anel antigo em ouro branco, cravejado com um diamante discreto, mas de qualidade excepcional. Uma peça única. Ele conhecia aquela joia. Já a vira uma vez, anos atrás. Seu coração afundou. Este anel. Ele murmurou. Onde você conseguiu isso? Naomi ficou paralisada. Lentamente ela retirou as mãos do motor e ergueu a cabeça. Seu olhar encontrou o dele. E em seus olhos, Richard viu algo que não esperava. Dor, força. E um segredo que mudaria sua vida para sempre. A chuva continuou a cair. E sem se dar conta, Richard Coleman acabará de conhecer a única mulher capaz de destruir todas as suas certezas. O silêncio que se seguiu à pergunta de Richard foi mais pesado que a chuva. Esse anel, onde você o comprou? Naomi não respondeu de imediato. Lentamente baixou os olhos para a mão esquerda, que ainda repousava na borda do capuz. A chuva escorria do diamante, fazendo-o brilhar com um esplendor discreto, mas inegavelmente precioso.
Pertencia a alguém importante, disse ela finalmente em voz baixa. Sua resposta foi deliberadamente vaga. Uma barreira invisível acabará de surgir entre eles. Richard engoliu em seco. Ele conhecia muito bem aquela joia. Existiam apenas 3 exemplares no mundo, encomendada a um joalheiro de Boston 15 anos antes. Uma série particular, não constava no catálogo. E um deles. Ele afastou o pensamento. Desculpe, disse ele, adotando um tom mais neutro. Não tive a intenção de ser indiscreto. Naomi assentiu com a cabeça sem responder e voltou para o motor. Ela apertou uma mangueira e tirou um pouco de fita isolante reforçada de seu kit. Será apenas um reparo temporário, explicou ela. Mas permitirá que você chegue à cidade sem danificar o motor. Richard o observava atentamente. As mãos dela, em concentração. Sua calma. Ela não buscava reconhecimento nem agradecimentos. Trabalhava como alguém que passou a vida resolvendo problemas, não impressionando. Você faz isso com frequência? Ele perguntou. Ajudar estranhos cujos carros avariaram? Sim. Ela esboçou um leve sorriso. Quando você sabe como consertar, você conserta. Essa frase ficou suspensa no ar. Richard percebeu subitamente algo desconfortável. Apesar de toda a sua riqueza, apesar dos seus carros de luxo e seguros de primeira linha, ele era inútil naquela situação. Dependente. Vulnerável. Eu posso te pagar, ele disse instintivamente. Diga-me quanto você quer. Naomi parou abruptamente. Ela sentou-se lentamente, enxugou as mãos num pano e olhou-o diretamente nos olhos. Eu não te pedi nada. Ele se sentiu um idiota. Pego em flagrante. E com licença, eu queria dizer. Eu sei o que você quis dizer, ela interrompeu calmamente. Mas nem tudo pode ser resolvido com um cheque. Essas palavras atingiram Richard mais profundamente do que ele imaginava. Ele acenou com a cabeça em silêncio. Poucos minutos depois, Naomi fechou o capuz. Experimente agora. Richard entrou no carro. Girou a chave. O motor pegou. Estável. Quase me senti grato. Ele saiu novamente, aliviado. Obrigado, ele disse isso sinceramente desta vez. Naomi assentiu com a cabeça e voltou para sua van. Espere, exclamou ele. Ao menos, permita-me oferecer-lhe um café. Há uma lanchonete a 10 minutos daqui. Ela hesitou. Por um segundo. Talvez 2. Está bem, disse ela finalmente. Mas só um café. Na estrada, Richard dirigia devagar, ocasionalmente olhando pelo retrovisor para se certificar de que ela o acompanhava. E a cada vez seu olhar retornava àquele anel. Ao chegarem à pequena lanchonete na Hawkins Road, sentaram-se um de frente para o outro. Luz aconchegante. Bancos de couro desgastados. É então. Naomi Carter, ele disse. Você mora na região? Sim. Sempre. Família? Ela fez uma pausa. Eu tenho um filho. Richard ergueu os olhos, surpreso. Que idade? 9 anos de idade. Algo mudou em sua voz naquele instante. Uma gentileza misturada com cansaço. E o pai dele? A pergunta saiu precipitadamente. Ele se arrependeu imediatamente. Naomi pousou a xícara lentamente. Ele está morto, disse ela simplesmente. A palavra caiu como uma guilhotina. Richard sentiu um nó se formar em seu peito. Desculpe. Ela assentiu com a cabeça. A vida continua, acrescentou ela. Para aqueles que permanecem. O garçom trouxe a conta. Richard a pegou automaticamente. Naomi se levanta. Obrigado pelo café. Naomi. Sim? Ele hesitou. Se você precisar de alguma coisa. Ela o encarou por um longo tempo. Então, suavemente. Cuide bem do seu carro, Richard. Ele já foi consertado. Sua vida não. Ela saiu. Richard permaneceu sentado, imóvel. Ele ainda não sabia por quê, mas tinha certeza de uma coisa. Essa mulher tinha acabado de entrar na vida dele por uma razão muito maior do que um simples desabafo. E o anel em seu dedo. Isso foi apenas o começo. Richard quase não dormiu naquela noite. No silêncio sepulcral de sua imensa casa, cada tic-tac do relógio lhe trazia à mente uma imagem. A chuva, a estrada escura. E aquele anel com seu brilho inesquecível no dedo de Naomi Carter. Ele se levantou antes do amanhecer. Terno impecável. Café intocado. Sua mente, no entanto, estava em desordem. Ele abriu uma gaveta trancada em seu escritório particular e retirou uma pequena caixa de veludo cinza. Seus dedos tremeram levemente ao abri-la. Dentro havia um anel idêntico. Mesma cravação antiga. Mesmo diamante discreto. Mesma gravação interna. Ele virou o objeto lentamente. A gravação ainda estava lá. Para sempre, R.C. Richard fechou os olhos. Este anel pertenceu a Evelyn Carter, a única mulher que ele já amou.
15 anos antes, Evelyn não pertencia ao seu mundo. Uma mulher negra brilhante, estudante de engenharia mecânica, consertava motores enquanto outros festejavam. Ela ria alto, pensava livremente, e se recusava a se conformar às expectativas. Richard, na época um empreendedor simples e ambicioso, apaixonou-se por ela sem entender como. Eles se amavam em segredo, porque a família dele jamais teria aceitado, porque seus colegas o teriam julgado, porque ele tinha sido um covarde. No dia em que lhe entregou o anel, prometeu casar-se com ela. Depois partiu por alguns meses. Ele nunca mais voltou. Ele soube da morte dela por meio de uma carta oficial. Acidente de carro. Caso encerrado. Sem investigação completa. Ele chorou sozinho. Depois, enterrou sua dor sob o sucesso. De volta ao presente. Naomi Carter, ele murmurou. O nome agora ressoava como um trovão. Ele digitava freneticamente no teclado. Registros públicos. Arquivos antigos da universidade. Certidões de óbito. Apareceu um documento. Evelyn Carter, que faleceu há 9 anos. 9 anos de idade. Richard sentiu o coração apertar. Naomi tinha um filho de 9 anos. Ele se levantou abruptamente. Ah, meu Deus! No entanto, ele se recusou a tirar conclusões precipitadas. Precisava vê-la novamente. Conversar com ela. Compreender. A garagem Carter. No dia seguinte, Richard foi a um bairro onde nunca tinha estado antes. Casas modestas. Ruas esburacadas. Murais coloridos. Uma placa chamou sua atenção. Carter Auto, serviços de reparo e assistência técnica. Ele está competindo. Lá dentro, Naomi estava debruçada sobre um motor. O mesmo macacão. A mesma concentração. Ela ergueu os olhos quando o viu. Seu carro está bem? Sim, graças a você. Silêncio. Eu não vim pelo carro, acrescentou ele. Ela enxugou as mãos. Então, por quê? Ele respirou fundo. O anel que você está usando pertencia a Evelyn Carter? O rosto de Naomi endureceu instantaneamente. O porquê esse nome lhe interessa? Porque eu a conhecia. Suas palavras caíram como uma bomba. Naomi deu um passo para trás. Você está mentindo. Não. Ele tirou a caixa de veludo e a abriu. Naomi empalideceu. Onde você conseguiu isso? Eu entreguei para ela. O silêncio tornou-se opressivo. Foi você quem partiu, murmurou Naomi com a voz trêmula. Você quem a deixou sozinha. Richard baixou a cabeça. Sim. Naomi cerrou os punhos. Minha irmã morreu acreditando que você nunca voltaria. Richard sentiu as pernas fraquejarem. Sua irmã. Evelyn era minha irmã mais velha. E aquele anel? Ela deixou para o meu filho. O mundo pareceu parar. Seu filho, qual é o nome dele? Richard perguntou com a voz embargada. Naomi olhou fixamente para ele com os olhos brilhando. O nome dele é Lucas. Richard sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Esse era o nome que eles haviam escolhido. Richard permaneceu imóvel, como se estivesse congelado no tempo. Lucas, repetiu ele em voz baixa. Naomi cruzou os braços, instintivamente na defensiva. Esse nome não lhe pertence, disse ela friamente. Eu sei, ele respondeu, com a garganta apertada. Mas Evelyn e eu, nós tínhamos escolhido isso juntas. Suas palavras pairavam carregadas de significado no ar da garagem. Você não tem nenhum direito sobre ele, respondeu Naomi. Você se foi. Você desapareceu. Richard assentiu lentamente. Não estou tentando reivindicar nada. Então, por que você está aqui? Ele levou alguns segundos para responder. Porque eu vi aquele anel. Porque vi nos seus olhos a mesma determinação que ela tinha. E porque eu acredito, ele parou, que Lucas é meu filho. Naomi virou-se abruptamente. Você não sabe nada sobre isso. Eu sei, murmurou ele. Eu consigo sentir isso. Ela se virou para ele, com os olhos marejados. Minha irmã morreu sozinha, Richard. Ela trabalhava dia e noite. Ela nunca pediu ajuda. E quando ela foi embora, Lucas tinha apenas alguns meses de idade. Richard sentia cada frase como um golpe. O porquê você nunca entrou em contato comigo? Naomi quase caiu na gargalhada. Porque você não era mais ninguém. Porque você mudou de número, de endereço, de vida. E porque ela se recusou a implorar pelo amor de um homem que já a havia abandonado. A garagem se encheu de um silêncio doloroso. Então, uma voz suave se elevou. Mãe? Ricardo se virou. Um menino estava parado na porta. Pequena. Magra. 9 anos. Cachos negros e rebeldes. E acima de tudo, olhos cinza azulados impossíveis de ignorar. Os mesmos olhos que Evelyn tinha quando ria. Richard sentiu as pernas tremerem. Lucas, disse Naomi, suavizando imediatamente o tom. Vem aqui. O menino aproximou-se curioso,
olhando para Richard sem medo. Quem é ele? Naomi hesitou. Um cliente. Lucas inclinou a cabeça. Ele está triste. Essa simples frase quebrou algo dentro de Richard. Ele se ajoelhou delicadamente para ficar na altura da criança. Olá, Lucas. Olá, senhor. Sua voz era calma, educada, surpreendentemente madura. Sua mãe foi muito corajosa, disse Richard, apontando para Naomi, e sua tia também. Lucas deu um leve sorriso. Mamãe diz que a tia Evelyn consertava tudo, até as pessoas. Richard fechou os olhos por um instante. Ela tinha razão. Naomi observava a cena, dividida entre a raiva e a confusão. Lucas, vá fazer sua lição de casa, disse ela suavemente. Tudo bem. Antes de ir embora, a criança se virou para Richard. Você vai voltar? A pergunta era inocente, mas atingiu Richard em cheio. Se sua mãe concordar, ele respondeu. Lucas assentiu com a cabeça e desapareceu. Naomi enxugou os olhos, irritada por ter deixado transparecer sua emoção. Não o perturbe, disse ela firmemente. Ele já perdeu o suficiente. Eu entendo. Mas desta vez eu não irei embora. Ela olhou fixamente para ele. Promessas não ressuscitam os mortos. Não, ele admitiu, mas eles podem proteger os vivos. Ele tirou uma pasta da mochila. Quero financiar os estudos dele. Quero ajudar esta oficina. Quero estar lá. Naomi balançou a cabeça negativamente. O dinheiro não compra infância. Não, mas a ausência a destrói. Seguiu-se um longo silêncio. Vou lhe conceder uma coisa, disse ela finalmente. Um teste de DNA. Não para você, para ele. Richard assentiu com a cabeça, com lágrimas nos olhos. Obrigado. Naomi virou-se nos calcanhares. Se ele for seu filho, você terá que conviver com o que perdeu. Richard olhou para a porta por onde Lucas havia desaparecido. Ele sabia que qualquer que fosse a verdade, sua vida acabará de mudar para sempre. O consultório médico estava silencioso demais. As paredes brancas pareciam absorver cada respiração, cada batida do coração. Naomi sentou-se ereta, com as mãos entrelaçadas. Richard encarava o chão como um homem aguardando um veredicto que tanto temia quanto esperava. Lucas brincava tranquilamente com um carrinho de brinquedo que estava sobre a mesa. Quando vamos embora? Perguntou ele inocentemente. Em breve, meu amor, respondeu Naomi com um leve sorriso. A porta se abriu. O médico entrou, carregando sua pasta. Os resultados estão prontos. Richard levantou-se de um salto. Naomi respirou fundo. Senhor Coleman, disse o médico. Não há dúvida. Lucas é seu filho biológico. O mundo parou. Richard levou a mão à boca, tomado pela emoção. As lágrimas que havia reprimido por 15 anos finalmente jorraram. Obrigado, ele murmurou. Naomi fechou os olhos. Uma parte dela já esperava por isso. Outra parte ainda tinha esperança de estar enganada. Lucas olhou para cima. O que isso significa? Naomi inclinou-se na direção dele. Isso significa que seu pai está aqui. Lucas olhou para Richard curioso. Não chateado. Apenas atento. Você sabe consertar carros? A pergunta fez Richard sorrir em meio às lágrimas. Não tão boa quanto sua mãe. Mas eu gostaria de aprender. Lucas assentiu com a cabeça, satisfeito. Nos dias seguintes, Richard não forçou nada. Ele veio. Ele ouviu. Ele ficou. Ele assistiu a um jogo de futebol americano da escola. Aprendeu a fazer panquecas desastrosas. Passou horas sentado na garagem, sem terno, com as mãos sujas, observando Naomi trabalhar. Certa noite, ele encontrou Naomi sozinha, fechando a garagem. Eu sei que você não confia em mim, ele disse. E você tem razão. Ela não respondeu. Não posso desfazer o passado. Mas eu posso estar aqui agora. Naomi olhou para ele por um longo tempo. Evelyn te amava apesar dos seus defeitos, disse ela finalmente. Eu te julgarei por suas ações. Richard assentiu com a cabeça. Algumas semanas depois, Naomi entrou no escritório de Richard. Ela colocou o anel delicadamente sobre a mesa. Era da minha irmã, mas ela te amava. Richard aceitou a situação com respeito. Ela merece algo melhor do que dormir numa gaveta. Ele ajoelhou-se diante de Lucas. Este anel pertencia à sua mãe. Ela sempre me lembrava de cumprir minhas promessas. Ele colocou o anel na corrente que usava no pescoço. Vou guardá-lo até o dia em que você quiser devolvê-lo. Lucas sorriu. Então você vai ficar? Richard respondeu sem hesitar. Para sempre. Naomi observou a cena. Pela primeira vez, seu coração se acalmou. A Carter Garage está se expandindo, sem perder sua essência. Richard não assinou. Apenas novas ferramentas. Bolsas de estudo para jovens da vizinhança. Oportunidades.
Lucas cresceu entre dois mundos, sem nunca ter que escolher um deles. E Richard finalmente aprendeu uma verdade simples. Alguns carros avariam para nos lembrar que o essencial não se conserta com dinheiro, mas sim com presença.